Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje eu estou muito feliz de anunciar o convidado porque ele é uma pessoa, um comunicador, um artista que eu acompanho há no mínimo uns 12 anos, eu estava fazendo essas contas. E eu sinto que ele fez parte de um grupo de comunicadores e artistas que moldaram um formato de comunicação que eu gosto muito, que é uma comunicação mais informal, uma comunicação que mescla entretenimento com informação, e é muito o que eu tento trazer aqui para o meu podcast, e eu acho que é um pouco o que a internet hoje, o que faz sucesso na internet, que é algo legal de consumir. Então, o convidado de hoje é realmente um espelho para mim, uma pessoa que eu olho como alguém que eu quero ser, e é uma inspiração. Então, eu realmente fico muito feliz, eu gostaria muito de conversar com você na vida, então conversar com você no podcast me deixa muito feliz. Seja muito bem-vindo ao Backstage Podcast, Rafael Cortez. Deus, depois que você falou, brother, eu vou te dar senha do meu cartão de crédito. Cara, que lindo isso. Que demais. Muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. E você falando assim me faz pensar quanto eu tô ficando perto da Xuxa. Porque ultimamente as pessoas me abordam e falam assim: você marcou a minha infância. E eu falo: ah, não. Ou recentemente alguém falou assim: minha avó te adora. Aí eu falei: opa. Entende? Então eu tô vendo que a gente marcou uma turma aí. E tem tido feedbacks bonitos como o seu e engraçados como esse que eu estou te dizendo. Mas o fato é que, de alguma maneira, parece que impactamos alguém, hein, Impactaram. Cara? Olha. Impactaram muito, porque naquela época era uma coisa muito diferente. A gente não estava acostumado a ver política sendo tratada dessa forma, com graça e com entretenimento. Então, você podia receber informação sem ter que estar atrás de um jornal nacional ou sem ter que ler um jornal. Então, para mim, aquilo me marcava muito, eu gostava de assistir. E até hoje é o tipo de coisa que eu gosto, assim, esses podcasts, legal. Tem muita coisa que é bom rir, mas ter conteúdo ao mesmo tempo, sabe? Então, claro. Eu acho que vocês fizeram muito isso e você ainda faz isso nos seus programas. Então, eu gosto, assim, eu gosto desse tipo de abordagem, sabe? Eu gosto muito também, acho disruptivo. A real é que eu me formei em jornalismo pensando que a coisa que eu menos gostava na faculdade e que eu vi pouco, inclusive, porque eu fiz PUC. A PUC é uma faculdade mais cabeça aberta, mais buena onda. Mas uma coisa que eu nunca gostei no jornalismo é essa coisa engessada de boa noite. O CQC lá atrás ele ajudou a quebrar isso. Mas não foi só o CQC, né? Na paralela ao CQC tinha o Thiago Leifert na Globo fazendo uma catarse no Globo Esporte, que era um cara descoladão. Aí veio a Fernanda Gentil na escola do Thiago, mostrando para aqueles caras sisudos da Globo que era possível cortar o R do final das frases no jornalismo da Globo, né? Vamos ver agora o que está acontecendo, sabe? Vamos agora mostrar para você. Não, vamos mostrar. Qual o problema de tirar o R? Vamos mostrar, vamos ver. Em algum momento, William Bonner levantou da bancada e começou a andar no estúdio do JN, conversa com a meteorologista e senta e faz uma gracinha. Todo mundo se beneficia de um jornalismo mais informal, porque as pessoas se sentem mais acolhidas, né? Os jornalistas sempre intimidaram, né? E reconhecer essa intimidação foi importante para o jornalista descolado. E acho que o CQC foi bom nesse sentido também. E se você pega, você está falando do Thiago Leifert, da Fernanda Gentil, eles meio que naquela época fizeram o que fizeram para hoje existir, por exemplo, um Desimpedidos, um Casemiro da vida que pega uma Copa do Mundo e transmite com muito mais informal do que a Rede Globo, mas o público foi se acostumando com isso aos poucos, né? Com pessoas que foram quebrando essas barreiras. Até você pega o Diogo Defante, por exemplo, que faz um repórter, que é um repórter que aí é uma paródia de um repórter, mas é isso também, né? É um jeito de conversar com as pessoas totalmente descontraído e até meio que zoando um pouco essa pompa do repórter, né? Em alguns lugares essa pompa existe por conta do contexto, né? Você falou de jornalismo esportivo. É assustador, assim, você, quando cobre uma Copa do Mundo, como eu cobria, de 2010 na África do Sul, você vê que existe uma subserviência ao universo do futebol, assim, sabe? É muito sisudo, assim. Você tem toda uma hierarquia dentro da CBF, assim. Você não chega para falar com um técnico sem passar por todo um staff, assim, né? Os jogadores são blindados, são deuses, né? O jornalismo esportivo é muito quadrado. E foi muito legal
surgirem figuras como a do Thiago, como a da Fernanda, o CQC, o Andreoli, que está até hoje no Globo Esporte fazendo o que ele faz, né? Até você falou do próprio Diogo, enfim, né? Quando o Defante vai e faz uma zoeira com um jogador, assim, você pode ter certeza que tem todo um staff ali no entorno que ficou puto. Mas o jogador riu, o jogador quebrou aquela barreira, entende? O papel do repórter, muitas vezes, é entender qual a validade desse entorno, desse staff coxinha, que deixa tudo engendrado, que deixa tudo retesado, né? Por quê? Em alguns contextos é necessário que exista. Tem alguns lugares que essa blindagem é necessária mesmo, assim, quando você está falando de algumas autoridades, de algumas coisas mais sérias, né? Imagino que se eu for entrevistar a galera da Academia Brasileira de Letras, eu acho que chegar com esse respeito e reverência é uma questão de educação, inclusive. E está muito certo o pessoal que fica ali blindando a Nélida Pinhon, que já faleceu, enfim, né? Acho que faleceu. E outros imortais. Mas, bicho, respeita sei lá, o Dunga. Porra, eu ouvia muito isso na Copa. Respeita o Dunga. Eu falei, mas o Dunga é o técnico, irmão. Ele trabalha com paixão nacional, futebol. Deixa eu falar com o cara. Não, o Dunga. É até um pouco paradoxal, porque o futebol ele é consumido quando você bebe cerveja, conversa com os amigos. O futebol não é consumido na sua hora séria do dia, na sua hora de lazer do dia, né? Claro. E aí quando o staff, as pessoas que estão fazendo aquilo são rígidas, não cria uma conexão com quem está assistindo, né? Por isso que eu acho que faz muito sucesso essa nova forma de fazer comunicação, porque você se conecta com quem está realmente querendo se entreter e ter um momento do dia de prazer, né? Claro. E o maior erro das pessoas que estão blindando artistas, celebridades, políticos, esportistas, é levá-los mais a sério do que eles mesmos, porque eles antipatizam completamente o jogo da conversa, assim. Vou dar um exemplo. Houve um momento em que, nos festivais de cinema, os engraçadinhos, os repórteres divertidos conseguiram passar. E foi aí que o CQC fez o que fez, que o Pânico também abordou as pessoas. E outros jornalistas divertidinhos do mundo também eram escalados para cobrir e conseguiam pegar o microfone na coletiva de imprensa dos irmãos Coen, na coletiva de imprensa com George Clooney, com Leonardo DiCaprio, fazer perguntas divertidas para Cameron Diaz, né, para Charlize Theron, né, ou até para o Ang Lee, até para o Lars von Trier. Alguém conseguiu um dia blindar essa... não pode... Quando eles perceberam, os caras que pautam, os caras que organizam, esses caras nunca mais passaram e os festivais voltaram a ser chatíssimos em termos de conversa, né? Ficou acadêmico, assim, quem gosta de cinema assiste o festival e vai lá e pauta a pessoa e não sei o quê, e aí o que repercute, o que viraliza é um cortezinho de um momento que foi mais descontraído. Quando a gente conseguia entrar e não era tão notado, era muito mais legal e repercutia em todos os cantos. Repercutia muito mais, né? Muito mais. E por que será que não queriam aquilo? Porque não queriam esse tipo de repercussão? Não querem porque existe um staff que é pago para controlar isso, assim. Quando um cara desses passa, alguém errou, entende? Parece que é a síndrome do pequeno poder, assim. Então, eu sou uma celebridade, eu tenho aqui meu assessor, e o assessor tem um estagiário, e tem uma equipe do assessor, não sei o quê, tem toda uma blindagem. Então, se um divertidinho passa, ainda que eu tenha rido, pode ser que depois eu fale, pô, mas onde é que vocês estavam? Aí o cara, não pode. Não, mas foi legal pra caramba, todo mundo adorou, o artista riu, saiu em todos os portais. Eu fiz piadas em coletivas de imprensa e festivais de cinema que saíram no mundo inteiro. Quando eu pedi a Charlize Theron em casamento. Como que foi isso? Pedi o microfone chegou na minha mão, e todo mundo perguntando coisas do filme que ela estava fazendo, que acho que era o Burn Before Reading, dos irmãos Coen. E eu falei, eu só quero te dizer uma coisa, qual lado da cama que você prefere dormir? Porque eu vou casar com você, eu já preciso te conhecer. Foi todo mundo riu. E isso saiu em todos os portais do mundo inteiro na época, entendeu? E ela riu, todo mundo riu, mas assim, os caras do Festival de Cinema de Veneza me detestaram ali, entendeu? E aí no dia seguinte ficou todo mundo em cima de mim. Não pode deixar esse engraçadinho falar. Ah, mas não foi legal? O povo não se divertiu? Foi? Então por que não? Ai, porque existe todo um staff. Isso é um saco na comunicação. Como que é para você pessoalmente fazer essas coisas no meio de um lugar, de um staff todo
rígido, assim, você não ficava com medo, com vergonha, tipo assim, na hora, na prática, assim? Eu sempre detestei coletivas de imprensa. Sempre detestei a ideia. Eu gosto muito de aparecer no sentido do meu conhecimento, de jogar o meu know-how, né, dentro de uma zona de conforto. Assim, estamos conversando, estou entrevistando aqui você. Mas a coletiva de imprensa, eu sempre odiei fazer, porque tem tanta gente se levando a sério, e tem tanta gente levando muito a sério ali. Imagina a coletiva de imprensa de cinema, num festival de cinema, como o de Cannes, Veneza, tem jornalista de cinema, assim, da BBC de Londres, assim, um cara que é o maior crítico de cinema da BBC de Londres está ali, e ele está esperando para o microfone parar na mão dele, só que o pedágio é o engraçadão que vai pedir a mina em casamento. Ou a gata que vai pedir para fazer umas embaixadinhas com o George Clooney. Isso eu vi acontecer. E ele falou, no, e foi horrível. Então, cara, é horroroso. E toda vez que fiz coletiva de imprensa, eu fiquei tremendo, pensando assim, não vejo a hora de fazer logo a minha pergunta e ir embora. Mas eu sempre fui da missão dada, missão cumprida. Você fazia aí. Eu até hoje vejo situações e falo assim, puta, não estou confortável aqui, mas missão dada, missão cumprida. Então, diante disso, eu penso em fazer melhor ainda a minha parte. Assim. Então, cara, quando passar o microfone aqui, eu vou fazer muito bem a pergunta. E não é só uma questão de acertar o inglês, acertar o espanhol. É de dar entonação, de saber onde dar pausa. A comédia tem muito isso, né? Tem, e é por isso que é legal fazer stand-up, porque o stand-up faz você compreender o punch, qual palavra você acentua, qual a velocidade que você dá. Porque há uma química entre o emissor, né, e o receptor da piada. Há uma química, assim. Fazer um show de stand-up nada mais é do que contar uma piada para você e contar que a velocidade da voz, a métrica, a musicalidade da piada seja instintiva para você. Porque isso é um lado intuitivo mesmo, assim. Piada é um pouco música, né? Se você colocar uma piada numa partitura, você vê que assim como, né, o compositor coloca assim aqui, mais rápido, aqui, ralentar, aqui, mais energia, sofrido, acolá. A piada também tem isso, né? Se eu conto uma piada, ela tem uma sonoridade. Ela muda, ela deforma a voz. E isso é cerebral mesmo. Eu não saberia explicar, mas existem estudos que falam sobre o emissor e o receptor. Assim, você pode não gostar da piada, mas você já entendeu que está ouvindo uma piada. E eu tinha que ter essas consciências todas para fazer uma coletiva de imprensa. Mas a possibilidade de ser rechaçado, como eu vi muitas pessoas serem, de ganhar uma grande vaia. Imagina você ser vaiado no Festival de Cinema de Cannes ou de Veneza. É diferente de ser vaiado entre os seus amigos, né? Mas que já é ruim, né? Claro. Imagina você vai pelos outros jornalistas e o entrevistado é o Brad Pitt. Ele faz uma cara tipo... Nossa. É horrível. Então, comigo nunca aconteceu, graças a Deus. Todas as minhas vezes em coletivas de imprensa eu consegui fazer piadas legais e consegui ir bem. E pelo menos o entrevistado deu risada, que entende? Bom. Mas eu não tem traumas com isso. Eu assim, tremendo. Rafa, você fez muita coisa já na vida. Nessa área de artista e de comunicação, você é músico, procurar ali no Spotify tem um monte de coisa. Fez o CQC, era da turma original do CQC, depois foi para Record, voltou para o CQC, foi para Rede Globo, apresentou o vídeo show, fez o BBB, foi para TV Cultura depois de um tempo, stand-up, internet, podcast. Eu queria entender o que é o denominador comum de tudo isso, assim, onde está a sua paixão, assim, qual que é o seu ofício, o que você gosta de fazer? Eu adoro produzir conteúdo e isso é uma coisa muito louca, assim. Eu estava refletindo sobre isso há 2 semanas. Lá no sítio, assim, eu tenho um sítio que virou um refúgio da minha vida, que é o lugar que eu mais gosto de estar, assim, sabe? Essas coisas de ficando velho, né? Antes eu gostava de estar na balada, gostava de festa, gostava de gente. Hoje, se você quiser me ver feliz, me deixa passar 2 noites lá no sítio com uma boa garrafa de vinho e um presunto parma e um queijo. Juro pra você, eu fico felicíssimo. Eu tava lá e eu fui para produzir um conteúdo, porque... Eu falei para minha mulher, para Marcela, Marcela, eu preciso de um tempo para escrever, eu tenho uma ideia que eu tenho que desenvolver para um parceiro de negócio que eu estou fazendo, que não é TV nem nada, é um parceiro de recursos humanos, cara.
E ela falou, vai pro sítio. Aí eu fui lá, sentei e escrevi assim com uma velocidade que não sai em São Paulo. Não sai em São Paulo com a minha neném chorando, com o meu enteado me chamando. E tomando banho depois, eu fiquei pensando, cara, eu adoro produzir conteúdo. E assim, desde que eu era muito criança. Não dá para dizer que quem me motivou a produzir conteúdo foi a faculdade, foi a TV, foi a conquista financeira, foi a possibilidade de dar certo. Não, eu quando criança tenho memórias de não dormir à noite porque eu queria que chegasse logo o dia para eu poder desenhar as histórias em quadrinhos que eu tinha na minha cabeça. Ou de eu estar na escola falando assim, não vejo a hora de ir para casa porque acabei de ter uma ideia que eu vou escrever aqui, que vai ser o roteiro de outro gibizinho, sabe? Ou também estar na escola e falar, vem logo o recreio, porque eu tive uma ideia de fazer um jornal com esses meninos, quero fazer um jornal com os moleques da sala, vamos fazer um jornal. E quase todas as ideias que eu tive vontade de fazer, eu consegui realizar. Aos trancos e barrancos, para ninguém, dando zero de audiência, pagando para trabalhar, tendo prejuízo, passando vergonha, ou então dando muito certo. Assim. A real é que eu sou um produtor de conteúdo que muito dificilmente não faz o que quer fazer. Já aconteceu, assim, puta, essa ideia precisaria de um subsídio da Lei Rouanet. Então, vamos lá, vou inscrever na Lei Rouanet, vou tentar captar. Puta, ninguém deu um centavo. Então essa ideia não rolou. Tá. Ou esse programa de televisão dependeria de uma emissora querer, de um patrocinador botar o dinheiro. Putz, ninguém quis, então não consegui fazer. Mas é muito comum fazer um genérico, assim. Então vou no meu canal de YouTube e vou fazer o primo pobre disso tudo aqui. E é assim que eu faço. Eu sou um produtor de conteúdo que, desde criança, adora produzir conteúdo, cara. Que coisa. Então, de tudo isso que você fez, assim, teria algum trabalho que você olha com mais carinho, que é um trabalho que mais te realizou, ou que você conseguiu, no mínimo, colocar todas essas suas angústias positivas, né? Todas as suas ideias, criatividade, tudo no papel. Tem algum que você olha com muito carinho, assim? Muitos eu olho com carinho, mas o termômetro para dar o carinho que você pergunta não é sucesso, não é visibilidade. A resposta pronta que eu tenho para você é a matéria-prima. A matéria-prima na TV Cultura, o programa que eu fiz por 46 heróicas edições e que durou 1 ano e 3 meses, está no meu coração como um dos produtos que eu mais me orgulhei de ter feito, porque, de fato, assim, todas as ideias, todos os eixos, tudo era da minha cabeça, assim, exceto o nome. O nome matéria-prima é propriedade Já intelectual. existia, né? Sim, é da Cultura, é um nome que deu... Foi o nome do programa que o Serginho Groisman teve lá em 90. O Serginho Groisman fez o Matéria-Prima em 90. E aí ele foi para o SBT fazer o programa livre e depois foi para Altas Horas, que é onde ele está até hoje na Globo. Mas a Cultura paga o INPI de matéria-prima há anos e não usa. Como o SBT paga o INPI do programa livre, também não usa. Eles estão pagando, renovando, pagando. E aí, quando finalmente eu estava lá com tudo acertado com a TV Cultura, você vai ter um talk show, você vai falar com jovens, você vai trazer os seus convidados, fazer do jeito que você quiser, vai gerenciar a sua equipe da maneira como você acredita. Legal. E o nome? Todos os nomes que a gente via estavam registrados pela Globo. Todos. Esse nome é legal. Fuzue. Puta, Fuzue vai ser a novela da Globo em 2023. Que merda, cara. Então, sei lá, falando, puta, não está registrado pela Globo, mas ela registrou os genéricos. A Globo faz isso, né? Tem vários. E ela pega as ele pega os. Então, por exemplo, a linha show, tudo que você pensar em show está patenteado pela Globo. É mesmo? Show. Então, The Live Show, Live Show, Video Show, Câmera Show. Aí os nomes tinham que ser ou autorais, Programa do Cortez, Rafa em pauta. Eu falava, vai ficar muito ego trip, não vou fazer isso. Aí vi matéria-prima sendo pago. Aí falei, cara, vamos fazer matéria-prima. E acho hoje que foi um erro, inclusive, porque trouxe uma exigência e uma referência para o programa que não ajudou o programa. Tá. Sempre ficou, e o novo programa que o Serginho Groisman fez lá atrás, agora está com o Rafa. E não era. Isso foi vivendo e aprendendo, né? Se eu fizesse de novo hoje, eu não ia dar a ideia de matéria-prima e incentivar a emissora a pôr matéria-prima, assim. Ele era feito desde uma faculdade? No começo ele era feito desde uma faculdade. Como que é essa ideia, assim? Que assim, desde 2012 eu tenho essa vontade de ter um talk show realizado dentro de uma faculdade com uma equipe de estudantes ainda na faculdade me ajudando a fazer todas as realizações. Porque eu iniciei 3 faculdades de comunicação.
Iniciei rádio e TV na FAP, só fiz 1 ano. Iniciei filosofia na PUC, também fiz 1 ano. Mas eu me formei em jornalismo na PUC. Então foram 3 faculdades de comunicação que eu iniciei e que sempre vi o mesmo problema. Assim, a gente, salvo filosofia, né, que não tinha esse tesão, mas tanto rádio e TV quanto jornalismo, a gente ficava muito frustrado porque a gente só ia para as ilhas, só ia para frente da câmera, tipo no 4º semestre. Eu espero que as faculdades de comunicação tenham mudado isso. Quando eu fiz, era tosco, assim. Todo aluno entra e fica teórico por um tempo escrotíssimo. E é justamente o tempo do tesão dessa mina, desse cara, assim. A gente entra na faculdade de comunicação para pegar o microfone, para estar em frente. Cheguei! Não, você tem que agora teorizar, não sei o quê. No 3º ano, quem sabe, se você for passando, você entra na ilha. Aí os alunos vão indo embora, eles vão evadindo da faculdade. É uma coisa meio óbvia, assim, cara, por que as faculdades demoram tanto para botar esses moleques e essas meninas na prática? Faz aí. E aí, quando eu pensei nesse eixo, eu falei, porra, no meu programa, ainda na faculdade, mesmo no 1º semestre, eu tenho um estagiário de produção aqui, eu tenho um câmera, eu tenho não sei o quê, é um menino, uma menina, eles vão acertar e errar e vão ser premiados e advertidos ao vivo, assim, sabe? E aí eu fiz isso, eu consegui, eu tive a ideia em 2012, passei anos tentando fazer em TV. Nossa, aí, bastante tempo mesmo. Muito, anos tentando. Em 2018 eu consegui fazer uma primeira versão disso na internet, foi transmitido pelo Terra, chamava The Live Show. Aí em 2019 inteiro eu fiquei fazendo The Live Show pelo UOL, mas ninguém viu esses 2 programas. Aí veio a pandemia, que é autoexplicativa. E só depois da pandemia eu consegui convencer uma emissora a bancar a minha ideia e fazer isso na TV aberta. Aí virou matéria-prima. E foi incrível, não fosse o fato de que ninguém estava vendo. Mas então, é isso, né? O sucesso não necessariamente ele é dito pelo quantas pessoas assistem, mas muito pelo produto que você está fazendo, né? Eu sinto isso assim numa micro escala aqui no meu podcast. Tem podcasts que eu amo e que vão muito pior do que podcasts que eu gravo que eu não acho tão bom, sabe? E no final, o que me deu mais prazer, acho que até o que me ajuda mais a me desenvolver e tal, é o podcast que eu amei, não necessariamente aquele que deu mais visualização, sabe? Mas tem uma hora que a gente entende que essa é a realização do artista, né? Claro, conta muito você chegar nesse momento desse entendimento com algum estofo, com algum dinheiro guardado, com alguma qualidade de vida que é oriunda do quanto você conseguiu juntar. Eu estou num momento da minha vida que a minha realização pessoal é fazer as coisas que eu amo e acredito. Nisso eu pareço muito com o meu irmão que esteve aqui também. A gente é muito de fazer aquilo que a gente ama e acredita. Se as pessoas vão consumir, se vai viralizar, se vai fazer sucesso, não depende mais da gente. E realmente não depende. Vai dizer, você poderia ser mais envolvido, fazer as ferramentas certas, as conexões legais. Poderia, mas isso custaria a identidade do produto. Se eu quisesse fazer um produto que chegasse na TV aberta e ficasse no ar e se mantivesse no ar, coisa que não aconteceu com matéria-prima, eu deveria ter ido por um outro viés, eu deveria ter escrito um outro tipo de projeto, né? Uma coisa de sketch, uma coisa mais provocativa, entendeu? Um repórter ousado que vai lá e bota o dedo na ferida, como era na época do CQC, reproduzir o CQC, que é uma memória emotiva que as pessoas têm de mim. Eu fui por um caminho da minha verdade, assim, do que eu acredito. Mas não se sustentou, porque a imagem percebida é diferente da imagem pretendida, né? E se fosse para te responder sobre o que me deu sucesso e que me fez chegar às pessoas, eu deveria dizer que foi o CQC. Porque, de fato, o CQC me colocou num lugar que nenhum outro projeto que eu fiz na vida chegou perto. Nem trabalhando na Globo. É mesmo? Nem trabalhando... Big Brother, assim. Nem trabalhando no Big Brother. Nem trabalhando no Big Brother, meu quadro no Big Brother, as pessoas não gostaram do meu quadro, porque ele era muito coxinha para quem tinha feito CQC. Tá. Então, assim, mas foi uma realização do CQC muito diferente. Ali foi realização de sucesso, de prazer, de grana, de poder. A realização do artista, a pessoal, do criador, para mim, em termos de TV, ainda é uma matéria-prima. Você lidou bem com o sucesso? Olha, eu até que lidei bem, cara. Digamos assim, eu fui preparado como um soldado para fazer sucesso, assim. Eu fui preparado porque vendo uma família de artistas, eu tenho muito artista tanto do lado de mãe,
né? Eu tenho tia atriz, eu tenho tio pintor, o meu bisavô foi litogravurista. Eu tenho um primo escritor, que é o Santiago Nazarian. O Léo, meu irmão mais velho, tem 1 ano e meio mais do que eu, mas com 13 anos ele se descobriu artista e nunca mais saiu desse mundo. E eu vi, do lado de mãe, vários desses artistas, inclusive meu irmão, ganhando dinheiro, fazendo sucesso e depois voltando muito próximo da estaca zero. E vi a consequência de quem não soube se colocar com a cabeça no lugar, juntar dinheiro. Eu tenho um tio, que é o Guilherme de Faria, que foi o maior pintor da série de litogravuras eróticas do Brasil durante os anos 70 e 80. Assim. Qualquer hotel que você entrar tem uma pintura do Guilherme, tem um desenho do Guilherme dessa época. E nos anos 90, os mercados de artes, os marchands, de modo geral, não venderam nada, porque veio a internet e disponibilizou gratuitamente. Então, assim, quando finalmente... Um pornô da época, assim? Você falou que era erótico? Não, erótico é um... Ele vai ficar muito puto se ver isso aqui. Eram desenhos bonitos, sensuais. Erótica é uma interpretação livre minha, assim, porque eu vi muitas dessas imagens quando eu era criança. Na minha cabeça eram eróticas, assim, sabe? Mas não era de muito bom gosto. E nos anos 90 e 2000, esse meu tio não vendeu nada. Mas nada, sabe? Então eu vi ele dilapidar o pequeno patrimônio que ele fez. Porque ele ainda tinha um patrimônio, né? E ao mesmo tempo, na família de pai tem o Raul Cortez, que era primo do meu pai, que foi um cara que nunca teve esses perrengues, sempre foi o Raul Cortez. Então eu convivi com esses extremos, assim, sabe? Do lado de mãe, os artistas duros que não se planejaram, do lado de pai, o Raul sempre. Então vamos tentar entender o que esse cara fez. Não é só sucesso, ele teve uma compreensão, né, do modus operandi, de juntar dinheiro, de criar uma cabeça legal, de se atualizar. Eu tentei fazer isso também, mas acho que, acima de tudo, eu fui preparado para saber guardar e para saber entender que ia passar. E, de fato, passou. Eu tinha certeza. Tem entrevistas minhas em 2009 que você me vê falando: isso aqui que está acontecendo comigo vai passar, vai vir um cara mais jovem, mais barato e vai acabar. Eu sabia que ia acabar, eu tinha certeza, não era um desejo, não estava praguejando, não. Eu tinha certeza, porque eu vi acabar para os meus tios, eu vi acabar para o Léo. E quando acabou para mim, eu pelo menos falei, putz, o que eu juntei aqui? O que eu tenho? O que eu consegui montar? Eu tenho um patrimônio, que não é muita coisa, mas eu tenho, é meu patrimônio. Mas eu mantive uma cabeça no lugar, assim, eu tive uma cabeça boa. Não foi uma surpresa, né? Não, e eu tive a vantagem também de só fazer sucesso dos 31 em diante, apesar de eu ter começado com 17. Não era tão jovem. Não era tão jovem. E uma das coisas mais péssimas que pode rolar é alguém muito jovem fazer sucesso. E eu lembro com 17, 18, 19, 25, 27, 29, e eu estava fazendo de tudo para ter sucesso, assim. E só veio depois dos 30. E por muito tempo eu fiquei me sentindo chateado, assim. Falei, pô, Deus não me olhou esses 10 anos. Não, a vida é muito justa, cara, porque quando o sucesso era uma finalidade para mim, ele não aconteceu. Quando ele virou uma consequência, rolou. O sucesso tem que ser uma consequência do seu trabalho, nunca uma finalidade. E naquela juventude, eu queria que fosse a finalidade. E aí não acontecia. E depois eu fui entender que eu tive que fazer sucesso com 31 em diante para que eu entrasse nos 40, chegasse aos 45 e tivesse nos 47 como eu estou agora, administrando com uma cabeça boa o que aconteceu. Eu tenho muita pena desses meninos e meninas que fazem sucesso com 18, 19, 20. E hoje cada vez mais, né? Sim. E como é que eles vão estar com a minha idade? Agora já estão... Um exemplo meio óbvio, a Vanessa Lopes do TikTok lá, que pirou, né? Claro. Mas... Claro. Se agora já estão, imagina daqui a pouco, e a fama que eu acho que você fala que vai passar, eu sinto que para essa geração vai passar muito mais rápido, porque você ficar um mês sem postar um vídeo no TikTok, que as pessoas esquecem de você, Claro. Se ficou um ano sem postar, acabou. Lógico. Né? Então é muito inconstante e acho que as pessoas estão cada vez mais jovens e estando menos preparadas a viver com isso, assim. Não, e o mais grave é que mais e mais jovens querem porque querem ser famosos, porque já entenderam que as oportunidades que estão desenhadas para os famosos num país desigual e escroto como o nosso são completamente superiores à da vida acadêmica, né? A de uma vida de trabalho, de labuta, né?
Qual a motivação também que esses meninos e meninas têm de entrar para o CLT da vida e tentar fazer uma carreira e se formar e depois ter um magistrado, depois ter um mestrado, doutorado, a vida acadêmica em si, ou a vida corporativa, né? Qual a motivação quando o que a gente fica sabendo é que um TikToker ganha 1 milhão num ano? É lógico que o menino vai querer. O influencer virou, para o jovem de hoje, o que o jogador de futebol foi para a minha geração, quando eu era adolescente, sabe? Quando eu era adolescente, a gente fala, nossa, porque veja bem, fulano é jogador, ganha uma bala. Mas é muito grave, é muito grave. Porque quando eles conseguem isso, pode até ser que um ou outro tenha a sorte e o privilégio de bombar, porque a maior parte não vai. A maior parte não vai. Houve um momento que é uma panelinha que entrar vai se dar bem. Agora já virou um pega para capar, todo mundo quer entrar, e não vai acontecer para todo mundo. E o processo de tentar virar esse a Vanessa Lopes da vida vai fritar o cérebro de muita moleca e muito moleque por aí. E até no meio artístico, né? Porque você falou em vez de CLT é mais legal ter um TikTok e tal, mas no meio artístico é mais fácil também você entrar, você tem um passaporte para TV Globo por meio de influencer e de ser influenciador e de ter muito seguidor, do que também pelo meio tradicional de você estudar necessariamente e entrar no teatro e fazer todas as etapas. Hoje dá para cortar muita etapa, né? Dá. Ainda que eu felizmente estou vendo uma reação, assim. Do meio artístico. Há um tempo atrás eu ia falar para você, puta, o meio artístico está completamente prostituído por algoritmo. Completamente vendido por engajamento. Não interessa mais a qualidade artística dos seus protagonistas, assim, o que importa são os números. E alguns estão comprando número, né? E dá para jogar baixo, dá para fakear tudo isso. Mas de uns tempos para cá, mais especificamente depois da pandemia, a pandemia foi muito importante em muitos aspectos, né? Apesar de dramática, mas ela foi um sacode para os artistas de modo geral, assim, porque os artistas começaram a perder espaço para pessoas que na pandemia ficaram entediadas em casa e resolveram se portar como produtores de conteúdo. Um monte de gente falou, tenho agora esse produto. Eu sou de uma época que você estudava comunicação para ser comunicador. Se queria ser ator, você estudava teatro, você fazia, né, todas as imersões em sala de aula. E de uma hora para outra, especialmente depois da pandemia, que muita gente ficou com tempo livre e precisou fazer coisas para não fritar o cérebro, muita gente virou formador de opinião, virou ator, virou mestre de cerimônia. Do nada. E aí, quando passou a pandemia, estava pulverizado. Assim, você consegue absorver conteúdo em todas e quaisquer plataformas possíveis e imagináveis, e não precisa nem ir para a plataforma. Assim, se você abrir o Instagram ou o TikTok, você vai ter centenas de milhares de pessoas que você nunca ouviu falar e que estão falando no seu lugar. E que estão pegando um trabalho que você achava que só quem estudou poderia fazer. E aí, o que aconteceu é que as produções começaram a ficar paupérrimas, assim, né? Você começou a ver as TVs pegando uma carona e chamando influencers para apresentar, gente badaladinha do momento para fazer a atuação. Você via que a qualidade começava a ficar péssima, né? Então, tem uma reação, assim. Eu via que ter talento e ter qualidade de trabalho voltou a ser um critério, assim. Voltou a ser uma coisa valiosa, assim. Aí eu falei, opa, então talvez eu acho que volte a ter alguma chance de reintegrar algum desses circuitos, assim. Não porque me achou talentoso da galera, mas porque, de fato, tem uma bagagem e estudo. Talvez isso volte a ser um imperativo, assim. Tô achando que começa a ter uma movimentação assim. Tomara, porque tem que ter, né? Porque você pode até chegar a assistir algum conteúdo porque você gosta do influenciador, mas para ficar e você gostar daquele conteúdo é muito mais difícil, né? O conteúdo tem que ter uma qualidade, o programa tem que ser legal de assistir, o programa tem que ser bem feito, né? Não adianta você só chegar até lá, você tem que ficar lá, né? Eu me coloco na visão de consumidor, assim, né? Claro. E agora eu queria falar um pouquinho com você, porque eu sou uma pessoa que, como eu falei, me identifico um pouco com você. Eu estou nessa fase, eu tenho 24 anos, então estou numa fase de descobrir meus caminhos. Que jovem, né, cara? Podia ser seu pai, olha isso, eu tenho 47. Eu podia ser meu pai. 24 anos e estou meio que desbravando esse mundo da comunicação. E eu estava lendo sobre você e eu vi que você trabalhou muito tempo na produção, né? Então, no backstage, literalmente, de televisão. E, de alguma forma, você se colocou para estar na frente dos palcos e para estar falando. Eu queria saber como que foi esse processo e na sua trajetória, assim,
E aí vai ser uma coisa mais pessoal, mas assim, o que você fala pra mim, que tô nesse começo, assim? Claro. Cara, eu vou te dizer assim, como eu te falei, eu tinha muita referência de artistas do lado da minha mãe e tinha a idealização de artista do lado do meu pai, Raul Cortez, né? Mas eu tinha uma coisa assim, desde moleque, de ter a minha identidade, assim. Eu não queria ser uma cópia do Leonardo, do meu irmão. E era meio óbvio que eu seria uma cópia do Léo, porque meu melhor amigo, 1 ano e meio mais velho só, ator, óbvio que eu ia ser ator. Né? O cara era um modelo para mim, até hoje é uma referência na minha vida. E eu também não queria ser, ele foi ser ator porque o Léo ou o Raul Cortez, ou não ia desenhar porque o tio é pintor. Eu queria ter alguma coisa, eu não sabia que persona é essa. E, a bem da verdade, passados 30 anos, esse ano eu faço 30 anos de experiência. Eu comecei com 17, fiz 47. Passados 30 anos eu ainda não sei te dizer que artista que eu sou. Eu sou um pouco comediante, sou um pouco comunicador, eu sou um pouco repórter, eu sou um pouco palestrante. Aí eu descobri que eu sou um artista multifacetado, que é uma coisa mais difícil de entender. Mas, em algum momento da minha juventude, essa crise vocacional estava tão forte que eu adotei a filosofia de pegar os trabalhos que me apareciam, assim. E não apareceram trabalhos artísticos, apareceram trabalhos de backstage. E eu aceitei um primeiro, daqui a pouco eu aceitei um segundo, daqui a pouco eu aceitei um terceiro. E quando eu vi, passaram 10 anos. E eu fiquei 10 anos trabalhando como produtor de conteúdo. Como produtor de conteúdo não, como produtor de espetáculos. Né? A função produtor mesmo. A função produtor. Comecei fazendo uma assistência de produção num ensaio fotográfico do Paulo Borges, que na época era um diretor de fotografia da Zump. Segurei um isopor para ele aqui. Alguém me indicou para segurar um isopor como último assistente de produção num projetinho de televisão. Daqui a pouco foi pegando outro. E aí eu vi que eu estava dentro do universo de comunicação e artes, mas num lugar que eu menos queria estar, que era backstage. Só que aquilo estava dando dinheiro, porque os artistas têm a inconstância, né? Eles nunca têm trabalho. E eu, como produtor, sempre tinha trabalho. E para mim, naquela época, assim, de adolescente duro, de família menos abastada, ter estabilidade era mais importante do que qualquer coisa, assim. E aí eu fui topando os trabalhos, assim. Só que chegou um momento, cara, que eu fui ficando profundamente infeliz. Porque eu era produtor de espetáculo de teatro e na noite de estreia todo mundo se abraçava, brindava e voltava bêbado e feliz. Eu também voltava bêbado, mas eu bebia para esquecer, entendeu? Que eu odiava aquilo lá. Eu odiava ser o cara que não estava no palco, assim. Do mesmo modo, os programas de televisão que eu produzi, os quadros de TV que eu produzi, eu tinha inveja dos caras que estavam em cima, que estavam na frente, que estavam pondo a cara no rosto, assim, sabe? E fingia amizade, mas eu não gostava de ninguém. Eu tinha inveja dessas pessoas. E aí eu comecei a ter uns problemas de saúde, assim. Eu comecei a ter uma dor na costela, cara, que não passava, assim. E aí eu investigava, fazia exame com contraste, fazia chapa, raio-x, e não tinha nada. E era uma dor, assim, parecia que um dos meus ossos estava empurrando o meu baço, assim, sabe? Não tinha nada. Era tudo da cabeça. E aí eu lembro bem, 2003 foi um ano que eu entrei numa profunda depressão, assim. Minha vida toda inteira estava zoada, assim. Eu ganhava dinheiro como produtor, mas eu gastava todo o dinheiro porque eu não sabia administrar. Dinheiro que você ganha sem gostar é um dinheiro que você joga fora, né? Eu estava todo endividado, estava infelicíssimo, não gostava da namorada que eu tinha, não gostava da vida que eu levava, tinha dor o tempo inteiro. E eu comecei a desenhar um projeto de migração do backstage para frente da câmera e para cima do palco. E eu lembro que eu fiz tudo por caderninhos, assim. Puta, então como é que funciona? Eu preciso muito da grana. Cara, se todo mês fizer um sacrifício e guardar um pouquinho do dinheiro, eu consigo juntar dinheiro para ficar 3 meses sem trabalhar? Então tá, vamos ver se consigo ficar 6. Aí eu comecei a fazer essa disciplina. Em algum momento, você não precisava mais trabalhar todos os dias da semana, porque era muito freela. Então beleza, então às quintas e sextas eu vou começar a me dedicar a fazer alguma coisa artística que eu gosto. Aí mandava meu currículo, pedia para as pessoas me chamarem. Não, a gente quer você de produtor, a gente quer você de assessor de imprensa. Até alguém me dá uma chance. Não, tá bom, você vai ser meu ator. Opa, então eu fui migrando assim. Eu faço muito isso na minha vida até hoje. Antes, para cada 5 shows de stand-up que eu fazia uma palestra. Eu falei, peraí, já fiz muito stand-up, não está me valendo mais, eu quero fazer mais palestras. Hoje, a cada 5 palestras, eu faço um stand-up.
Mas é um processo, cara, artesanal e quase sempre escrito, assim, de sentar, abrir caderninho, sou zero tecnológico, eu vou fazendo planilha na mão mesmo, assim, escrevo, assim, meta, não trabalhar com isso, dia tal, e vou disciplinando até sair. De alguma forma, estar perto das pessoas que trabalham com isso, então tá na produção, na parte do backstage, também te aproxima dessas pessoas, mas não necessariamente faz com que você vire elas automaticamente, né? Você tem que ter uma cara de pau ou algum clique que faça você mudar de lugar, porque eu tenho isso, assim, eu penso em trabalhar como na produção de lugares para estar perto de pessoas e conhecer o mundo, né? Mas isso não necessariamente leva você a ser a pessoa, né? E esse é o maior dos erros, cara. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido mais culhão e teria encarado, bater de frente para ser artista. Mas tinha um lado meu de medo mesmo, assim. E eu também confiava um pouco nisso, nessa lógica de, olha, o importante é estar dentro do circuito. E é muito impossível que um produtor de elenco olhe para a equipe de trabalho e fale assim, nossa, esse produtor é tão bom, né? Olha como ele fala com as pessoas, como ele é articulado, como ele é simpático. Sai daí, vem aqui, você vai ser ator. Isso não acontece. Uhum. E quando eu trabalhava fazendo produção nos backstages, eu achava que ia haver uma osmose, assim, que eu ia ser absorvido, ia ser migrado, ia ser notado. E não é verdade. E eu não sei como está agora, mas assim, eu desaconselho completamente essa lógica de estar no meio de qualquer maneira, porque o importante é estar no meio e alguém vai te olhar. Se você é um ótimo produtor, cara, ninguém quer saber se você vai ter um potencial de ser ator ou apresentador. Nossa, tá resolvida a produção, cara. Nós temos o Marcelo aqui, ele é bom produtor. Ufa. E eles vão olhar entre os seus amigos quem é um bom ator, quem é um bom comunicador. Mas eles não vão considerar você porque você é um ótimo produtor. E você resolve muito bem a vida do set se você for um bom produtor. Então, eu demorei, porque tinha essa coisa de a estabilidade do salário do staff, óbvio, mas eu tinha medo também. Uhum. Eu tinha medo porque vi muitos dos meus familiares se fuderem, passando fome, terem crise, ficarem mal. Eu tinha muito medo da idealização do meio artístico. E eu lembro bem que na queda das Torres Gêmeas, quando as torres caíram, em 2001, eu fui jantar na casa do Sérgio Dias, que é um dos Mutantes. Os Mutantes eram o Sérgio Dias, o Arnaldo Batista, irmão dele, e a Rita Lee, né? Além de... tem todo um staff ali deles, enfim. E eu namorava uma menina que era amiga do Sérgio Dias. Falou, vamos lá jantar na casa do Sérgio. Você quer ser artista, o Sérgio é um super artista, vai ser bom vocês conversarem. Nunca contei essa história. E o Sérgio estava muito assustado com a queda das Torres Gêmeas, estava falando muito sobre aquilo. E aí nós fomos jantar. Conversa vai, conversa vem. E eu soltei essa. Falei, Sérgio, eu tenho tanto orgulho de você, que você é um artista sem precedentes. Você, com a minha idade, já estava fazendo os Mutantes. Você não teve medo de ser artista. Eu tenho muito medo. O cara ficou uma fera com essa informação. Falou, você tem medo? Você tem medo de ser artista? Você vem na casa do mutante para falar que você tem medinho de ser artista? Vai tomar no seu cu. Eu falei assim, ui, como é? Ele falou, sai, fora da minha casa. Eu sou de uma geração que não teve medo. A gente era artista na ditadura militar. Você acha que eu, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Nara Leão, a Rita Lee, todo mundo transgressor do sistema, brigando com a ditadura, fazendo o que a gente fazia com guitarra distorcida no meio de bossa nova, você acha que a gente ficou pensando em medinho? E você vem na minha casa comer do meu risoto e dizer que você tem medo? Fora! E eu ainda saí falando, obrigado pela oportunidade. Valeu, tchau. E saí ofendidíssimo. Mas aquilo foi um chacoalhão na minha vida. Eu achei ele muito escroto de fazer do jeito que ele fez. Mas foi um chacoalhão que eu falei, pera, ele não está errado. E aí eu sempre lembro dessa história. Assim, a gente tem que ter um chacoalhão para não ter tanto cagaço, tá ligado? Uhum. E não ter cagaço foi o que fez você ser visto de alguma forma, assim. Foi exatamente, não ter cagaço. Não ter cagaço e ter planejamento, assim. E eu estava contradizendo a minha própria natureza, assim. Eu sempre fui um cara de iniciativa, proatividade, de não esperar a oportunidade, de ir atrás. E eu fazia isso, né? Desde criança, quando eu queria desenhar, fazer o jornalzinho...
Se me dissesse, não dá pra fazer jornalzinho na escola, a escola é pública, tem um mimeógrafo. Aí eu falava, vamos falar com a escola vizinha, que é particular, tem um xerox. Aí 5 menininhos bonitinhos. Oi, Lourenço Castanho, vocês emprestam um xerox? Entende? Eu sempre fui um cara de iniciativa, ousadia, atitude, desde criança. Mas em algum momento eu fiquei no mesmo lugar porque eu estava com medo. Fiquei com medo. E aí, medo de não ter dinheiro, da instabilidade, medo do dia de amanhã, de fazer sucesso e não fazer mais sucesso. De acontecer comigo, aconteceu com a minha tia. De vender alguma coisa como vendeu o meu primo, o meu tio, quer dizer. Puta, mas hoje é fácil falar assim. Aí uma hora eu briguei contra o meu medo e me joguei. Não, foi um processo de escrever muito, de respirar, de falar com muita gente, de muita terapia. E onde que você começou, assim? Onde que você estava a primeira vez se expondo? Acho que uma primeira oportunidade foi uma peça que eu fiz em 2001, que era do Pedro Granato, que hoje é um diretor muito badalado, dirigiu as duas últimas peças do Leonardo. O Pedro é um diretor teatral que está muito querido, está muito badalado agora. E a primeira peça do Pedro chamava Made in Brasil, e era uma releitura do Roda Viva, do Chico Buarque. E o Pedro me chamou para fazer a peça com ele. Era a primeira peça dele, era a minha primeira peça também. E eu lembro que foi uma oportunidade que eu adorei, assim. Ali não foi nenhum case de visibilidade, não foi um sucesso, nada. Assim, era peça feita nos porões de um teatrinho pequeno, que ninguém foi, que pouquíssima gente via. Era um bando de moleque fazendo, um bando de outros moleques assistindo, e a gente rateava a bilheteria para comprar cerveja. Mas eu fui mordido ali. Ali eu falei, cara, é muito mais legal. É muito mais legal. Ainda acho muito mais legal ser artista e ser o cara de frente da câmera, de posse do microfone e de cima do palco. E não é que o outro lado não seja legal. Eu vejo produtores hoje que acham a vida deles mais legal do mundo, assim. Que odeiam a minha vida. Eu falo assim, eu amo produzir. Eu falo, cara, o tesão é fundamental. E aí, quando eu vi que eu tinha um tesão naquilo, eu falei, não, eu fui mordido, virou uma droga, assim. Eu tenho que fazer mais, e mais, e mais, e mais. Sabe que seu irmão veio aqui, né, pra falar do Don Quixote, do filme que ele estreou há uns 2 anos, 1 ano e meio, sei lá. E ele falou uma frase que fica muito comigo, assim, que era uma frase de alguma adaptação do Don Quixote, que o Don Quixote fala assim, a maior loucura de todas é você ver a vida como ela é e deixar de ver a vida como ela pode ser. E isso fica muito na minha cabeça, assim, de se tem algo que você gosta, se tem algo que pode ser, e aí vem todos os medos juntos com isso, é um pouco loucura não ir atrás disso. Só que meio que a gente se acostuma a achar que é loucura ir atrás disso, né? Porque a vida como ela é, ela não engloba, ou pelo menos não é tão óbvio que ela englobe você sair de sua zona de conforto, ir atrás e se expor e falar ir atrás de algo artístico que também não necessariamente dá um retorno financeiro seguro. Então isso fica na minha cabeça, assim. É muita loucura você só ver a vida como ela é e deixar de ver a vida como ela pode ser. Completamente. É que tem uma coisa também, bicho, e agora que eu estou fazendo palestra, eu vejo mais fortemente do que nunca que esse elemento que eu vou te falar é a idealização, né? A idealização é aquela coisa que, assim, tipo, eu idealizo esse lugar que eu quero estar, mas para isso acontecer, eu teria que fazer um sacrifício muito grande e, puta, naturalmente você já desanima, entende? O que eu quero dizer com isso? Eu passei muito tempo com paura de me lançar como artista porque havia um problema muito efetivo, assim, instabilidade financeira. Eu precisava de dinheiro. Eu não tinha a facilidade de ter pais abastados, de ter um circuito familiar que me sustentasse. Não, eu sustentava em parte aquele circuito. A gente teve que trabalhar cedo para trazer dinheiro para casa também, o Léo e eu. Então não tinha essa zona de conforto. E eu vejo muito palestrante falando assim, você tem que mudar a chave da sua vida. A mudança depende só de você. E o cara tá escravo de uma situação, cara, que é prática. Ele não tem dinheiro. As contas dele são muito superiores ao que ele recebe, entendeu? Ele tá num sistema que ele não pode contar com ninguém. Ele é o arrimo de família. Como é que você fala para um cara desses? Tudo depende de você. Claro. É muito escroto. Só que essa é a coisa mais patife dos coaches,
dos palestrantes picaretas. Eles vão querer engessar você nessa filosofia e você vai sair frustrado. Eles conseguiram, mas eles estão omitindo que, eu tive essa ajuda aqui. Eu tinha esse privilégio. Eu lembro que, como eu não tinha nenhuma dessas ajudas e privilégios, eu tive que fazer uma operação matemática mesmo, assim. De sentar e fazer um planejamento de médio e longo prazo, assim. E é o que eu mais aconselho hoje, assim. A gente pode viver a vida como ela se desenha para nós. Mesmo nas piores situações, mas a gente vai ter uma operação mais trabalhosa, assim, que envolve um sacrifício. E aí os palestrantes estão certos, assim, é preciso sacrificar. Max Geringer fala que quem reclama que não tem tempo para nada pode acordar 1 hora mais cedo na vida. E você pode um dia ser o João Dória, que jamais dorme, ou o Pablo Marçal, que inventou o conceito do sono, entende? E ele administra isso, patenteia e ganha dinheiro. Então, mas piadas à parte é isso. Assim, é possível viver a vida que se desenha para nós, mas às vezes é necessário uma engenharia, assim, um sacrifício e um planejamento de médio e longo prazo. Não é impossível para ninguém, entendeu? Mudando um pouco, comunicação e comédia. Você começou na TV lá em 2008 e hoje mudou muito a televisão e o que as pessoas gostam de consumir. O que você acha que mudou na televisão e na comunicação, não necessariamente só na televisão? Eu sei que você gosta muito de televisão, mas o que está diferente hoje? O que você sente falta assim, na comunicação do país? Assim? Sinto muita falta das pessoas acreditarem nas suas intuições e executarem os produtos que elas têm vontade a despeito do que elas imaginam que o público vai querer. O que mais sinto falta é das pessoas bancarem as suas primeiras ideias, que geralmente são as melhores. Mas aí tem essa coisa, não, veja bem, mas o público, puxa vida. O que está fudendo a TV é uma romantização, uma idealização do que o público quer. Esquecem muitas vezes de perguntar o que o público de fato quer. As pessoas têm vários conhecimentos sobre o público deseja isso porque eu entendi, porque a minha visão, os meus anos de experiência mostram que, ou pesquisas, ou saiu agora um número que mostra gráfico do comportamento do público. Cara, o público ainda é aquele cara, aquela mina que você troca uma ideia em qualquer lugar e fala assim, você gosta disso, você dá risada? Você gostaria de ver isso? Gosto, beleza. Não deixa ele pensar muito. Mas espera aí, eu estou rindo, eu estou errado de rir isso aqui. Mas isso é politicamente correto? O que está fudendo é um medo desenfreado do público. Assim, as pessoas estão completamente subordinadas a uma referência do público que elas criaram na cabeça delas. E eu lembro quando o CQC veio, o CQC deu um pé no peito, assim, deu uma grande banana para esse achismo, assim, o público não vai rir disso, o público não gosta que misture jornalismo com humor. Você acha que se os argentinos que trouxeram o CQC para o Brasil tivessem acreditado nisso, teria sido o sucesso que foi? Em algum momento alguém deve ter pensado que jornalismo e humor combinavam, mas ninguém tinha coragem de fazer. Precisou ser uma cultura de fora. Precisou ser um povo hermano para chegar aqui como não foi nem um convidado, eles ocuparam o espaço e falaram assim, a gente vai fazer porque a gente viu que funciona na Argentina, foda-se. E precisou uma gente louca, como foi a cúpula da Band em 2007, aprovar um programa para começar em 2008 com esse DNA, porque a Globo não quis, a Record não quis, o SBT não quis, eles foram convidados também. Eram humoristas, né? Todo mundo ali era humorista, né? Era humorista, eram os moleques que iam fazer pauta política, os moleques que iam fazer pauta de celebridade, pauta de esporte, mas eles são divertidos e eles fazem perguntas que têm comédia e são meio ácidas. Não pode. Enquanto todo mundo no audiovisual continuar pensando que o público não quer, ao invés de conversar de fato com o público, não vai rolar uma revolução. E tem exemplos recentes que mostram assim, que não dá para pasteurizar o público. A novela Pantanal, que aconteceu há pouquíssimo tempo, foi uma novela que eu fiquei de cara. Assim, eu falei, cara, tem uma cena de 5 minutos que o Gabriel Sater está tocando viola com o pai dele, é um Mir Sater, e tem um traveling da câmera bem slow, assim, em paisagem.
eu gosto de música. Eu falei, pô, que cena bonita, eu tô gostando, assim, mas tá durando, né? Tá durando. Não troquei de canal. Pô, acho que eu sou o único. Aí você vai ver a audiência, 30 pontos de Ibope. Ninguém trocou de canal. E quem foi que disse que o público não quer ver paisagem, não quer ouvir música bonita? Quem foi que falou? Algum executivo preguiçoso, que está mantendo o seu status de executivo, que está ali acomodado, que está com medo de ousar, porque se não der certo a cabeça dele está a prêmio. Mas todo mundo no audiovisual recente brasileiro que ousou alguma coisa, colheu positivamente. TV Pirata, Pânico, o CQC. Agora, Os Outros, a série da Globo. Se você vê Os Outros, nem parece que é Globo, porque eu vi no Globoplay, obviamente, e eu falei, cara, a Globo voltou a ser a Globo, cara. Tô vendo uma cena legal, o cara falou um palavrão. Tem uma cena de um menino que a gente entende que ele está se masturbando. Ele está com desejo na menina, assim, a câmera pega ele de costas, ele tem um movimento e fala, é a Globo, caralho! É a vida como ela é de novo. As interpretações passionais, vai tomar no seu cu, vai você! Sabe, eles estão cuspindo. Não tem um diretor de fotografia dizendo, pô, não fala tão alto que você cospe, fica feio. Sabe? A vida como ela é o que o João Branco, diretor de marketing do McDonald's, mostrou e fez o McDonald's crescer de novo, assim. No Mac. A gente quer ver as pessoas comendo o sanduíche, a gente quer ver a maionese escorregando. Para de mostrar o sanduíche completamente aqui, ele vindo à boca, mas ninguém morde. A gente quer ver o cheddar na ponta do nariz da menina, para mostrar que é gostoso. É muito óbvio isso. Eu não consigo entender como não fazem. De alguma forma, parece que depois de uma fase muito disruptiva, de CQC, de Pânico, a gente entrou numa fase meio careta, pode ser? E que é completamente cruel, pensando que a gente teve o modelo do que fazer. A minha mágoa de não ter um CQC no ar, de não ter uma continuidade do programa, não é maior do que a minha mágoa de não ter um genérico, entende? Eu gostaria que tivesse alguém fazendo algo do tipo. Uma réplica, uma cópia mal feita, uma nova geração, entendeu? Talvez a internet entrou nesse lugar, né? Ela estava entrando, assim, ela parecia... O Porta dos Fundos tinha mostrado que isso era possível, assim. O Porchat e a turma dele tinham mostrado que a internet tinha que ter esse lugar, assim, de zoeira, de legal, com qualidade, né? Porque eles nunca se dissociaram de qualidade. Eram sketches muito bem gravadas, fotografadas, com a melhor luz, o melhor áudio, etc, etc. Mas em algum momento também a internet começou a virar essa terra do mimimi, assim. A terra de, é tudo perigoso, viu? Não pode, não sei o quê. Olha, você vai falar? As pessoas estão morrendo de medo do público. E o público não é esse bicho de 7 cabeças. E você, como comediante, você sente isso? Você mudou o seu tipo de comédia? Eu mudei muito o meu tipo de comédia, mas muito por mim, assim. É claro que também que eu não brigo com o tempo que eu vivo, sabe? Eu lamento o tempo que eu vivo. É diferente de brigar. Eu estou lamentando. Lamentar é isso que a gente está fazendo. Brigar significa... Pô, eu vou nas minhas redes sociais, vou fazer o conteúdo. Pô, eu vou continuar sendo o cara do CQC, Se eu estivesse militando com a artilharia de fogo que eu tinha há 15 anos, eu estaria brigando além de reclamar. Eu reclamo. Mas eu me adapto. Eu sou um cara que sabe conviver em 2024. Assim. O humor de 2024 não passa nenhum tipo de bullying, não passa nenhum tipo de provocação, nenhum tipo de piada que possa sugerir algum tipo de cutucada, seja racial, seja sexual, seja religiosa. Ok, eu fiz isso no passado, não faço agora, porque não brigo com o tempo que eu vivo. Mas concordando ou discordando? Em parte discordando. Tem uma parte minha de discordar, porque acho que o humor, especialmente, acaba sendo uma lupa social. Eu gosto dos humoristas que fazem, às vezes, algumas piadas tidas como incorretas, porque, como eles são muito populares, o humor é muito mais popular do que o jornalismo, em muitos aspectos, concorda? Então, quando um Léo Lins vai e faz uma piada daquelas agressivas, eu nem gosto do humor do Léo Lins. Eu gosto do Léo Lins, mas eu não gosto do humor dele. Quando ele faz uma piada tida como muito agressiva, toda a sociedade discute o tema da piada. Puta, ele falou sobre uma coisa racial. E o racismo no Brasil? Quando você vê, tá todo mundo discutindo racismo. Ele acabou sendo um catalisador dessa discussão, sabe? Então, por um lado, eu lamento o aprisionamento do humor dentro do politicamente correto, porque os humoristas são
importantes para a sociedade debater os temas. Eles são populares. Isso é um reflexo do que a sociedade pensa também, né? Claro, claro. E muitas vezes um humorista pode ser um sociólogo. Ele traz um tema para discussão, só que ele faz isso de uma maneira popular quando você vê, você está falando no dia a dia. Né? Então, esse aprisionamento é ruim. E, por outro lado, eu não fico infeliz, cara, porque eu adoro o desafio. Eu adoro o desafio de ser pautado pelo contexto. O Seinfeld falou sobre isso, né? Perguntaram para o Seinfeld o que ele acha de fazer humor politicamente correto em 2020 e tantos. E ele falou, eu não vejo tanto pelo que não pode, mas eu vejo as múltiplas possibilidades novas que eu tenho de fazer comédia, assim. E quando veio toda essa ditadura do politicamente correto, eu encontrei um outro lugar de fazer comédia. Eu adorei esse lugar, cara. Eu consigo fazer um show hoje que não tenha nenhum palavrão e que as pessoas vão dar risada, que não tem nenhuma provocação e que encontrou lugares que as pessoas dão risada juntos e não ficam se censurando. Geralmente é relacionamento afetivo. Né? Na pandemia, por exemplo, com aquele sofrimento todo, eu fiz um show inteiro de stand-up sobre isolamento social. Porque eu vi que era o único aspecto engraçado das pessoas estarem presas em casa. A Covid mata, mas o isolamento social provoca situações hilárias entre você e seus pais, entre pets e donos, entre crianças que não podem brincar e mães que ficam loucas. Eu falei, opa, isso aqui é engraçado. Então, tem um lado meu que fica puto no aprisionamento, porque te falei sociologicamente que precisávamos discutir isso, e tem outro lado que eu acho desafiador. Saca? O Fábio Porchat, ele tem uma posição favorável à liberdade de expressão, no sentido que ele acha que deve poder falar no limite do crime, né? Mas, ao mesmo tempo, ele se coloca contra pisar naqueles que já são pisados. Então, contra zoar. Pô, você vai zoar de novo o gordo por ser gordo, você vai zoar de novo a mulher por... Ele acha que não é isso o legal. O legal é você zoar aquele que não é sempre pisoteado. O que você pensa sobre isso? O Porchat é difícil, né? Assim, é difícil ser o Porchat, imagino, né? Não sei como é que deve ser, porque ele é um comediante maravilhoso. As pessoas adoram o Porchat e ele é muito espontâneo, mas ele é muito famoso para falar as coisas que ele realmente pensa. No episódio do Léo Lins, ele se estrepou. Deu uma... Ele esqueceu que ele é o Porchat, entendeu? Tem pessoas que não podem esquecer quem são, porque tem essa cruz da imagem midiática, né? A questão é a seguinte, assim, teria que fazer um debate, assim. Por que as pessoas dão mais risada das piadas com o gordo e menos risada de uma pessoa completamente dentro dos padrões estéticos normativos da contemporaneidade, né? Eu não tenho como explicar isso. Isso não começou comigo, assim. É muito cruel dizer que o humorista tem que fazer essa revolução. Ele tenta fazer muitas vezes. Eu sei de comediantes que tentam brincar com pessoas que fogem de estereótipos engraçados. Mas eles não têm êxito, porque existe uma predisposição do espectador de rir daquelas piadas. E o espectador tem que se ver como parte do jogo e da responsabilidade também. Os comediantes não podem mais fazer piadas assim. Beleza, então ria das outras piadas que o comediante fizer, porque ele vai tentar fazer. Só que há uma coisa química, é uma coisa que nem se explica mais, entendeu? Você começa a fazer, bom, aí o gordo chegou, você já faz... Aí depois você pensa, não, estou rindo da piada do gordo. A coisa que eu mais gosto na comédia é ver a hipocrisia das pessoas que estão achando engraçado e que depois vão e falam, não, eu ri porque tá errado. Mas você riu. Então tem isso, né? Podemos mudar esses filtros, mas as pessoas têm que fazer a parte delas. Só que elas vão esbarrar em químicas, vão esbarrar em registros que são tão anteriores quanto a gente bocejar junto com alguém que boceja. Isso se explica? Não. Eu bocejo agora, você vai bocejar também. Eu começo a rir agora, você vai rir também. Você olha, entendeu? Isso é uma explicação que não existe para mim, é completamente químico. E eu vejo muita gente tentando ir por um outro lado. Eu tentei muitas vezes também. Eu vejo na minha plateia pessoas... Eu tenho um olhar muito rápido, assim. Puta, esse cara é uma figura. Ele é engraçado. Eu poderia tirar muita risada dele aqui, mas eu vou me fuder. Então, vou mexer com esse aqui do lado, que não parece engraçado. E aí, é um esforço, porque você tem que ir para um outro lugar, assim.
Você tem que perguntar como é que tá o relacionamento dele. Ele não tem nada físico para te dar de divertido. Ou trabalho, profissão. Um trabalho, profissão. Você faz o quê? Puta, eu trabalho na Faria Lima, eu sou executivo. Você fala, puta, tá difícil, hein, cara? E o cara do lado é engraçado. Você fala, puta, eu não posso mexer com esse cara, não posso. Aí você vai tentando tirar desses outros, cara. E às vezes você consegue, às vezes não. E, assim, a maior parte das vezes a plateia fica frustrada. Isso que é muito louco. A hipocrisia das plateias, a hipocrisia do público. O público está sempre jogando a luz no comediante, responsabilizando o cara, mas aí vai ficar chateado se for no show do cara e não der tanta risada assim, porque ele fez um show politicamente correto. Eu, às vezes, tenho muita velha na minha plateia. Muitas senhoras, vamos ser mais educados. Mas tem muitas senhoras que vão nos meus shows. Eu não sei explicar o que acontece. Tem muita senhora nos meus shows. E eu vejo grupos de senhoras e eu fico intimidado. Falo, cara, eu vou pegar leve nessa sequência aqui que tem muita senhora. Sabe o que elas me falam no final? Porra, por que não falou bobagem? Eu queria rir. Eu gosto disso. Eu falo, puta que pariu, fudeu. Aí você faz a piada, uma pessoa que tá ali e bota na internet vai tirar todo o contexto, entendeu? E o show, muitas vezes, é uma química e um relacionamento que acontece ali, que tem um corpo quente, que tem uma temperatura, que tem uma dinâmica, que fora de contexto, assim, puta, gravei um pedaço aqui e soltei no YouTube, puta, se você bota uma piada minha zoando a velha, você vai ignorar que 10 minutos antes eu fiz um primeiro contato respeitoso com ela, me falou uma coisa engraçada, me deu uma liberdade pra zoeira, e aí quando finalmente eu zoei, esse trecho foi pra internet e eu tomei no cu. E você tá zoando aquela velha, você não tá zoando as velhas do Brasil, né? É muito louco. Rafa, tem umas últimas perguntas rapidinhas pra terminar. Eu tô de boa, cara. Pode seguir adiante. Tá bom. Eu queria saber, você já entrevistou muita gente, já falou com muita gente. Tem alguma entrevista que você tem marcada como mais especial, assim, alguém que você conheceu que foi mais especial? Várias, né, cara? Eu tenho as histórias, tenho as entrevistas que eu me arrependo de não ter aproveitado. Tem aqueles entrevistados que eu falei, puta, devia ter valorizado mais essa figura. Aqui eu errei completamente a mão. E tem aqueles que eu tenho um orgulho danado, assim, né? As minhas últimas entrevistas são, para mim, melhores, porque eu tô mais velho, né? Eu tô muito menos vaidoso. Quando eu era entrevistador do CQC, a gente... Vou falar uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar, mas é verdade, assim. Nós, no CQC, quando a gente fazia muito sucesso, a gente pensava assim, que puta oportunidade essa pessoa tem de me dar uma entrevista. E nunca é assim. É a gente, como entrevistador, que tem a oportunidade de falar com alguém que nos dá uma entrevista. Assim. Essa é a lógica e deve ser sempre essa a lógica, assim, sabe? Então, eu se viesse dar uma entrevista para você, na época do CQC, eu falo assim, puta, o Marcelo tá felizão, né, cara? Tá dando uma entrevista comigo aqui, eu tô dando uma entrevista para ele. E não, cara, sabe? É sempre o contrário, assim. A gente sempre tá a serviço do entrevistado. E isso é o ego que ajusta, assim. Quando eu deixei de fazer sucesso, eu passei a entrevistar as pessoas pensando assim, tem uma piadinha que eu poderia fazer aqui agora, mas isso vai falar mais sobre mim do que sobre ele. Ele falou uma coisa agora, um arremate divertido seria dizer isso, mas para quê? O que ele falou é muito legal. Quando eu fiz o Matéria-Prima, eu seguramente fiz algumas das minhas melhores entrevistas, assim. O meu programa com o Caco Barcelos é um programa redondo, assim. O meu programa com o Fábio Zanon, que é um cara que pouca gente conhece, é um programa completamente redondo. Eu não conheço. Fábio Zanon é um violonista clássico. Ele hoje é o maior violonista clássico do Brasil. E é um dos melhores do mundo, assim. O cara é de Jundiaí, tem 56 anos. Quem gosta de violão tem esse cara como um deus. Eu sempre estudei violão clássico e eu sempre achei o Zanon um ídolo. E quando ele finalmente foi no meu programa, eu pensei, cara, eu posso mostrar que eu sei muito de violão. Eu posso convencer o Zanon, mas, cara, eu quero mostrar quem é o Fábio Zanon para as pessoas. E eu fiz um programa em que eu deixei ele muito mais falado que aparecer com as minhas gracinhas. Minha entrevista com o Padre Júlio Lancelotti também, no Matéria-Prima, uma entrevista que eu me orgulho. Uma entrevista tá apanhando um monte agora, né? Agora ele tá na boca do povo, né? Ele tá no olho do furacão. Lá naquela época ele não tava. Ele era um cara que as pessoas mais... Tinha muito hater já. Ele sempre teve muito... Ele não só tem hater, ele tem pessoas que querem matá-lo, né? É uma coisa muito grave. Mas eu lembro que as minhas últimas entrevistas na TV aberta, no Matéria-Prima, eu estava muito centrado e muito menos vaidoso que eu já tive. E
eu tenho entendido cada vez mais que o ego é um grande inimigo, assim, para tudo, assim. Inclusive para comédia stand-up, para palestra. Eu faço muita palestra e em algum momento você tem que parar de querer contar a sua história, né? Porque veja, aconteceu comigo, você tem que se reportar ao lugar do outro. Qual o seu propósito? O que vocês estão pensando? O que vocês querem fazer? Sabe, o ego é o maior inimigo de qualquer realizador, especialmente na comunicação, cara, porque um exemplo só para terminar, eu fiz muito show de comédia stand-up para a empresa e quando eu era muito vaidoso, mesmo que o contratante dissesse não faça piadas assim aqui dentro, em algum momento eu podia me envaidecer e falar assim, peraí, mas eles contrataram o Rafael Cortez, eu vou fazer a piada e não interessa se o cara não quer, eu sou o Rafael. Nunca mais o cara me chama se eu fizer a piada que ele disse não faça. E hoje, briefing dado é briefing cumprido. Assim. O cara, ele não quer que faça a piada, não pode mexer com isso aqui, não pode falar de concorrência. Então, é sagrado. Se eu ponho essas piadas e se eu desautoro o meu contratante, eu estou fazendo isso porque eu acho que eu sou melhor do que ele. E é muito errado, cara. Tinha que ter um curso para botar o ego de todo mundo no lugar, assim, porque quando a gente ajusta o nosso ego, as coisas naturalmente acontecem, cara. E fica mais orgânico para todo mundo, fica mais gostoso de assistir, entendeu? Então, minhas entrevistas do Matéria-Prima foram as melhores que eu fiz ultimamente, sem dúvida. Você estava falando de que jogador de futebol é muito podado, né? E tem uma entrevista muito mais dura. Mas você também entrevistou muito político na época do CQC e você já teve em lugares muito... assim, com pessoas muito importantes. Teve em algum momento que você estava com alguém, algum político, alguma coisa que foi... não sei, ou medo, ou, enfim, insegurança, ou até idolatria. Já rolou alguma coisa assim? Já rolou idolatria, assim, já entrevistei pessoas que eu estava realmente muito feliz de entrevistar, admirando muito, né? Enfim, alguns políticos, alguns artistas. Eu vou falar mais do âmbito de celebridades, assim. Eu sou muito fã da Bethânia, muito fã da Bethânia. E a Bethânia está entre as piores entrevistas que eu já fiz, porque eu fiquei tão nervoso de entrevistar a Bethânia que errei uma piada crucial. Errei uma piada em relação aos pés dela. E fiz a piada de uma maneira errada, que deu a entender que eu estava falando mal do pé dela. E eu, como fã da Bethânia, sei que ela tem idolatria por pé. No candomblé, ela canta descalça porque o pé é sagrado, é a conexão com a terra. E ela ficou muito ofendida. E passou um tempo sem falar comigo, assim, acho que uns 2 anos. Eu ia nos eventos, ela me evitava, até reverter isso, até... E é uma piada que nunca foi ao ar, porque foi tão ruim que assim que eu cheguei nele de edição, eu falei, isso aqui eu não quero que exiba de jeito nenhum. Não, mas é engraçado, a tua cara. Eu falei, não quero que exiba. Então, é uma história de bastidores que ninguém nunca viu. Eu já contei isso em vários lugares, mas assim... É uma pessoa que eu idolatrava e fui com tanta sede ao pote que eu fiquei desesperado. Assim. Às vezes tem esse efeito contrário. Mas muita gente fala isso, que acontece exatamente isso quando você vai entrevistar alguém que você é muito fã, você trava, assim, ou você não trava, mas erra e a emoção vai além do que você esperava que fosse. Né? Exatamente. Não, é horrível. Eu geralmente não gosto de entrevistar pessoas que eu tenha muita admiração, que eu preciso urgentemente humanizar o meu entrevistado para a coisa fluir. Um truque que eu tinha muito e que eu sigo tendo nas ocasiões em que eu posso entrevistar pessoas é cozinhar um pouco de conversa mole antes, assim. Eu faço isso aqui também. É importantíssimo. Lá no CQC, às vezes eu ia entrevistar uma pessoa, essa pessoa é meio marrenta, hein, cara? Aí o produtor falou assim, vai lá, ele tá com uma cara meio feia. Aí eu combinava com a câmera, eu vou bater um papo antes, se quiser deixar a câmera meio repousada aqui, não vou gravar nada disso serve, nada. Em algum momento eu vou te fazer um sinal, você empunha e começa a gravar. Então, eu ia entrevistar uma marrenta, ou uma pessoa que eu admirava muito e eu estava intimidado. 5 minutos de groselha. Pô, e aí, tudo bem? Festa legal, não sei o quê. Já tinha vindo, essa casa é legal, né? Você vê essas flores aqui? Cara, aí o papo ficava meio tosco, assim, e daqui a pouco a pessoa estava descontraída. Ok, pá. E aí a câmera já pegava um momento alto. Então, é preciso pra caramba humanizar. Eu não gosto de entrevistar gente que eu idealize, gente que eu gosto demais, gente que eu sou muito fã, porque eu fico intimidado. E várias vezes me senti intimidado. E você falou de gente que intimida negativamente. Eu lembro uma ocasião na ONU, de político. Eu fui cobrir uma convenção da ONU em Nova York. E era uma convenção muito tensa, porque tinham algumas autoridades
malquistas pelos americanos ali. Entre elas estava o Ahmadinejad, presidente do Irã. E eu tava ali, assim, esse era um cara, assim, cara... tinha todo um entorno em torno do Obama, assim, tinha toda uma proteção policial, assim, os Mariners, assim, estavam todos hospedados no Waldorf Astoria, em Nova York. Inclusive a Dilma, que era presidente da época. E a gente dava plantão na frente do Waldorf Astoria, assim, e a gente percebia quem era o pica da galáxia que estava em vias de entrar ou sair do hotel, conforme começava uma movimentação de sirenes, aquela coisa... E aí, puta, quem tá saindo agora? Pô, presidente Michelle Bachelet. Ah, nossa, que legal, nossa. Agora é a Dilma. Aí teve um dia, cara, que a gente estava na saída de serviço, porque eles saíam pelo serviço. Os grandes, os mais picas, saíam pelo serviço, eles não saíam pela frente. Justamente para não ter vocês lá. Exatamente. E a gente falou, puta, a gente queria pegar o Obama, e ele estava dentro do Waldorf Astoria. Puta, se ele sair, ele vai sair pelo serviço. A gente, tamo lá. A gente começou a ver... Mariners, daqui a pouco pararam os furgões, daqui a pouco fecharam os quarteirões, daqui a pouco fecharam o espaço aéreo e o clima foi ficando tensíssimo. Aí chegaram os militares, aí pararam uns 5 furgões, assim, muito grandes, que a gente não vê no Brasil, assim, uns furgões pretos, abriram aquelas portas e dentro tinham os caras apontando armas para nós, assim. Aí eu falei, cara, é o Obama ou... O que estaria acima do Obama, assim? Aí o produtor falou assim, não, é o Ahmadinejad. Aí todo mundo fez assim, ninguém pegou o microfone. E aí saiu uma comitiva, saiu esse cara, simples, de uma camisa branca, uma bata branca, assim, não sei o que, olhando em volta, assim, cara. Só que você tinha um mariner aqui, assim, olhando pra você, aqui, ó. Aí nenhum de nós falou, nenhum repórter tava ali, a gente só fez... Aí a gente viu esse cara entrar e ir embora para um compromisso. Não dava para falar. Não dava para falar. E essa é a lembrança mais inquisitora de poder político que eu tive, além de entrevistar o Chávez também, que foi bizarro, assim. Foi tensíssimo. Foi no mesmo momento, assim? Não, isso foi uns anos antes no Chile. E depois que eu entrevistei, que ele foi até Buena Onda, veio um chefe de segurança dele e falou, quem é você? Por que você falou com o Chávez? Você esticou a mão para ele? Eu falei, estiquei, porque eu falei, presidente, ele não me deu a mão. Eu fiz, ei! Aí ele falou assim, ninguém dá a mão pro presidente Chávez. Você tá louco? Fora daqui. E o cara me expulsou de um evento. Um cara que era segurança do Chávez me expulsou do evento. De um evento que não era dele. Que não era dele e eu não tive coragem de falar, tudo bem. Não, imagina, não posso. Aí eu falei, tá. Muito louco. Mas provavelmente tinha gravado com o Chaves. Tinha gravado com o Chaves. É muito louco ter acesso a esse tipo de gente, né? É muito louco. Alguns assim, realmente... Mas de história que eu fiquei tensíssimo, essa do Ahmadinejad é muito maravilhosa, cara. Muito bom. Você chega agora numa televisão, a televisão te fala assim, ó, te dou recurso, faz aí o seu programa, o que você quiser, independência, não precisa olhar para público, não precisa olhar para nada. Que programa que você faz? Ainda faço matéria-prima. Ainda faço o meu talk show com estudantes de comunicação trabalhando comigo. Talvez não mais dentro da faculdade, porque gravar em faculdade é um ambiente muito... indisciplinado, né? A faculdade, você vai gravar lá, você não tem um som bom, né? Seu áudio bate lá no pé direito e volta, é um entra e sai de gente, a luz é ruim, isso... Quando eu fiz os meus programas em faculdade, eu queria muito gravar na faculdade por conta do tesão, do espírito, de fazer um auê, de criar um circo dentro do circuito acadêmico. Mas isso custa o acabamento, custa o áudio, custa... Matéria-prima, quando era gravada na faculdade, era muito feio. Um áudio horroroso, uma luz horrorosa. Eu faria um programa de televisão em estúdio, com um bando de estudantes, trabalhando comigo, todo mundo empoderado, todo mundo tendo uma oportunidade, todo mundo arregaçando as mangas, entrevistando gente legal, com uma plateia que é ouvida, que não fica ali a plateia da Fátima, do encontro com Patrícia Poeta, plateia coadjuvante, não, uma plateia que tem voz. É isso, falta voltar a fazer isso, falta voltar a fazer o que o Programa Livre fez, entendeu? E eu faria isso para ontem, mas está cada vez mais difícil. Infelizmente, estou achando que não vai rolar. Mas vai que. Vai rolar.
Daqui 10 anos você volta aqui pro Backstage, mas talvez em outro estúdio, no mesmo, mas a gente vai conversar de novo sobre tudo que aconteceu na sua vida nos próximos 10 anos. O que você quer ter feito para me contar? Nossa, que daqui a 10 anos, a gente conversando aqui, eu vou te contar que... acho que possivelmente eu vou estar me gabando de estar com a cabeça melhor, assim. Eu estou entendendo que é mais importante hoje em dia você ter a cabeça boa do que ficar contando com as oportunidades, assim. O que eu sempre peço, assim, qualquer reflexão, meditação, prece, independentemente da sua corrente religiosa, não sei no que você acredita, não estou querendo pregar para ninguém, mas o que eu sempre peço, assim, para o poder superior, em qualquer momento meu, é que a minha cabeça esteja no lugar. Porque o resto não depende da gente, cara. Eu quero fazer TV, eu quero fazer conteúdo, eu quero produzir, mas as pessoas têm que querer que eu faça também isso. Ou eu tenho que estar disposto a pagar o preço, entende? Então, seja lá o que vier da vida, assim, eu quero estar com a cabeça boa. E eu até que estou indo bem, assim. Eu estou numa fase relativamente difícil em termos de mídia, mas eu ainda não fui no Super Pop. E não aceitei o convite da Fazenda. E não durmo triste à base de Rivotril, assim. Eu amo minha vida, cara. Eu amo minha mulher, amo minha filha, amo os conteúdos que eu faço, amo palestrar. Vou trabalhar sempre muito feliz. E se eu passo o dia inteiro sem tirar uma foto com alguém, e às vezes acontece, ninguém nem lembra que eu existo, eu não vou dormir magoado, entendeu? Não vou dormir tomando um vinho, falando, minha vida. A minha cabeça tá boa, assim. Eu quero que ela fique melhor ainda, porque acho que viver tá cada vez mais difícil. E é preciso ter culhão para enfrentar o nosso audiovisual, a nossa comunicação do modo geral. Pô, muito bom ouvir isso. Porque muita gente fala sobre feitos, né? E você tá falando sobre você, assim. Então... os feitos falam sobre a gente, cara. Esse que é o mais legal. Eu falo disso na minha palestra, assim. Tem uma hora que... Claro, eu tô te falando de um lugar confortável que eu tô vivendo agora, né? Você enalteceu as coisas que eu fiz. Elas existem, elas aconteceram mesmo. De fato, elas foram feitas. O meu trabalho hoje fala sobre mim. Eu falo um pouco menos sobre o meu trabalho. Essa é uma delícia, assim. É um objetivo que a gente tem que perseguir, assim. Fazer com que o nosso trabalho seja o nosso apresentador e não o contrário. Então, num contexto em que eu sei que o meu trabalho existe, ele foi feito, ele está aí, ele pode ser assistido a qualquer momento por qualquer pessoa, é claro que eu fico mais tranquilo para poder falar sobre mim, né? E menos sobre os meus feitos. Os feitos falam sobre si, sabe? Isso vai acontecer muito em breve com você. É muito lindo quando a gente percebe que a gente não tem mais que se apresentar. Olha, chegou o Marcelo. O Marcelo faz isso, cara. Vocês conhecem o Marcelo? O Marcelo é isso, isso, isso. Hoje você deve chegar num lugar e falar assim, puta, tudo bem, eu sou o Marcelo, eu faço isso. Em pouco tempo, assim. Em pouco tempo isso vai acontecer. Desde que você continue persistente, trabalhando com princípio e caráter, que essa é uma parada que faz toda a diferença, cara. Muito bom ouvir isso. Muito obrigado. Obrigado aí você. Foi muito legal, cara. E só para última, se você tem alguma indicação, agora que você já me conhece, já viu mais ou menos como... Ela já me conhecia desde que seu irmão tinha vindo aqui, do João, mas agora que você foi entrevistado, se você tem alguma indicação de algum convidado para eu chamar aqui que você acha que possa combinar com o podcast. Puta, tem tanta gente legal, cara. Olha... Putz, eu tô muito brother da Marina com Y. Marina com Y é uma mestre de cerimônias de corporativo muito louca, engraçada pra caramba, que se apresenta com capa. E ela tem uma pesquisa e um trabalho prático em cima do potencial que o humor tem dentro de tudo na vida, assim, não só do corporativo. Assim, ela criou a humorologia, assim, ela tem o Humor Lab. Acho que ela é uma pessoa legal para você trazer aqui, que ia agregar muito. Vai ser um papo legal, descontraído, assim, muito bom. É o que eu gosto. E, puta, papo cabeça, assim, não sei o que você tá pretendendo, assim, mas tem tanta gente legal. Eu gosto de muita coisa, eu gosto de comunicação, então eu gosto de gente que fala e que tenha feito coisas que eu admiro, assim, sabe? Olha, então traz a Mônica Iose também. A Mônica Iose é uma figura que todo mundo deveria entrevistar, assim, uma mulher incrível, que racionalmente está no outro movimento de carreira, assim, né? Se eu tô hoje um pouco mais afastado e tô um pouco mais out, por uma soma de questões que eu, inclusive, luto contra elas, mas a Mônica é uma pessoa que vem negando sistematicamente
as grandes oportunidades porque ela acredita num ideal, assim. Então, a Globo quer a Mônica. A Globo Filmes quer fazer filme com a Mônica. Ela tem oportunidades. Ela é chamada para os musicais de comédia, para as peças de comédia, mas a Mônica está se posicionando como uma pessoa de drama. E ela acredita num outro lugar da carreira de artista que ela tem, de atriz. Então, é muito louco esse pensamento dela, fora o tanto que ela está linda politicamente falando, ela tem tantos valores incríveis, ela tem uma compreensão muito bonita de política, empoderamento, sociedade. É uma pessoa cada vez mais admirável para se entrevistar. Legal. Traz ela Não aqui. sabia Eu divido com você o contato dela. Chama ela e vou falar para ela vir aqui também. Muito obrigado. Muito legal. Certo? Rafa, muito obrigado. A gente fez uma entrevista aqui que durou mais do que eu esperava que ia durar, então fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque como eu te falei no começo, eu estava te olhando lá atrás, então poder te entrevistar para mim é uma realização muito grande. Oh. E é isso, né? O meu podcast faz com que eu possa conhecer gente que eu jamais imaginei que eu fosse. Então, isso me deixa muito feliz. Então, muito obrigado mesmo. Da hora, cara. Eu que agradeço. Depois você me explica só por que você tem uma capa da Folha com FHC. É o dia que eu nasci. Ah, é? Dia Caralho, 19 cara. de setembro de 1999. Caralho, cara. Você nasceu... Eu tenho memórias do dia 19 de setembro de 99. Impossível. Não, devo ter, mas assim... lembro bem o que eu estava fazendo em 99. Eu lembro muito bem, assim. Quantos anos você tinha? Eu tava com 20 e 99, eu entrei com a faculdade com 24, eu tava com 23 anos. Tinha 23 anos. Tinha minha idade. Eu tinha sua idade. Né? Eu lembro bem disso. Caraca. Lembro, eu tava fazendo cursinho, tava numa crise vocacional fodida. Muito bom. Rafa, muito obrigado. Obrigado você, cara. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem com quem for. Me sigam no @Backstage Podcast, @Marcelo Beck também. Rafa, te segue no Instagram? Segue aí, cara. Eu tô também divulgando muito o meu LinkedIn, tá? Então, os dois aí são muito legais. Vou ficar muito feliz de vocês estarem lá. Rafael Cortez nos dois. Rafael Cortez nos dois. Muito bom. Muito obrigado.